Todos sabemos que Kevin Costner é um nome em Hollywood que sempre será lembrado por ter dado à indústria as histórias de amor mais quentes fora dos filmes e dramas. Mas mesmo alguém como ele, que foi chamado de mulherengo e teve inúmeros relacionamentos, confessou recentemente aos 68 anos que ela era o amor da sua vida. Antes de falarmos sobre essa pessoa especial, vamos conhecer alguns de seus interesses românticos mais famosos. Sabemos que a vida amorosa de Kevin teve seus altos e baixos, o que fez o público ansiar por seus relacionamentos. Mas tudo começou com seu primeiro amor, Cindy Silva, durante seu período na Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton. É fato conhecido que Costner não conseguia esconder sua admiração por Cindy e costumava descrevê-la como alguém belíssima. Ele a descreveu como alguém mais bonita, doce e inteligente do que ele próprio. A história de amor deles tornou-se popular e bem-sucedida, culminando em um casamento feliz em 1978. Tudo era mágico e romântico, e eles tiveram 3 lindos filhos a quem deram os nomes de Annie Lily e Joe. Mas como acontece com a maioria dos casais de Hollywood, o destino deles não foi diferente, e apesar de todos os seus esforços, o relacionamento chegou ao fim em 1994. Após 16 anos juntos, eles anunciaram a separação. Muitos rumores circularam acusando Costner de ter casos com celebridades como Michelle Amaral. Esses rumores complicaram ainda mais o relacionamento e finalmente levaram ao fim do casamento. E aqui vem a parte surpreendente. O acordo de divórcio teria sido de 80 milhões de dólares americanos. Mas essa não é toda a história. Em uma entrevista de 1995, Costner chocou a todos ao assumir a responsabilidade por seu papel no fim do casamento. Ele expressou grande remorso pela dor que causou a Cindy e aos filhos. Negou ter tido contato direto com Michelle Amaral e descartou outras supostas ligações com pessoas como Angie Everhart e a filha de um magnata de cassinos. Mas Costner declarou abertamente seu amor eterno por Cindy Silva. Ele a agradeceu pelo apoio inabalável durante suas dificuldades iniciais como ator. Um fato surpreendente sobre Kevin é que mesmo durante o processo de divórcio, houve rumores de um possível caso entre Costner e a atriz Mira Sorvino. Bem, na época era apenas um rumor, mas depois foi confirmado que eles realmente tiveram um relacionamento no início dos anos 90. Mais especificamente em 1993, quando se conheceram em um evento de Hollywood. Por trabalharem na mesma área e compartilharem o amor pelas artes, eles se deram bem rapidamente. Mas o relacionamento foi breve, e como Mira era uma atriz iniciante na época, os rumores logo se dissiparam e não chamaram muita atenção no mundo sempre mutável de Hollywood. Peggy Trentini foi outra figura proeminente na indústria do entretenimento durante as décadas de 80 e 90 que ganhou destaque com seu livro revelador. Em Era uma Vez uma Estrela, histórias de beijos e revelações de celebridades, Trentini compartilhou sem medo sua experiência de ter se envolvido com Kevin, o que se tornou um sucesso. Eles tiveram um relacionamento de 1993 a 1994, e em seu livro ela compartilhou todos os detalhes sobre o namoro. Agora é hora de falar sobre alguns outros rumores que se tornaram parte do folclore de Hollywood. Algumas especulações sugerem que Kevin Costner pode ter se envolvido em um caso extraconjugal. Sugeriu-se que ele teve um caso pouco amigável com a famosa atriz Halle Berry durante seu casamento com Cindy Silva. Embora esses rumores não tenham sido confirmados oficialmente, o suposto envolvimento teria começado por volta de 1989. Era um período em que Berry ainda estava no início de sua carreira de atriz. Ela havia acabado de se destacar com participações em 12 episódios de Living Dolls. O fato é que nem Costner nem Berry se pronunciaram sobre o assunto. Nenhum dos dois se pronunciou diretamente sobre esses rumores persistentes e o silêncio deles sobre o assunto só alimentou o mistério em torno do suposto boato. Mesmo sem declarações oficiais, eles são bons amigos, já que a dupla foi vista em público em diversas ocasiões, demonstrando grande interesse em eventos sociais. Esses flagras aumentaram o mistério em torno do boato e deixaram o público curioso. Eles se perguntavam sobre a verdadeira natureza da conexão entre eles.
Os rumores sobre o relacionamento de Hal com Kevin ainda não se dissiparam, mas eis que surge mais um com uma confissão que só piora a situação para Kevin. Bobbi Jean Brown era uma personalidade popular conhecida por seus trabalhos como modelo e atriz. Ela lançou sua autobiografia intitulada Dirty Rocker Boys Love and Lust on the Sunset Strip, onde Brown contou detalhes sem medo. Ela detalhou suas experiências com Kevin Costner sem rodeios. Ofereceu aos leitores um vislumbre íntimo da profundidade de suas interações, e nossa como eram intensas. Em meio à montanha-russa amorosa de Costner, houve outro incidente notável que se tornou público em 1995 e capturou a atenção do público. Durante esse período, Costner se viu na companhia de ninguém menos que Joan Lunden. Para quem não sabe, ela foi uma proeminente jornalista e escritora e apresentadora de TV americana que marcou a história da televisão como apresentadora do programa Good Morning America, da ABC, de 1980 a 1997. Kevin e Joan se deram bem rapidamente, mas ao contrário da conexão inicial, o relacionamento dos dois acabou sendo de curta duração. Isso porque Costner estava imerso nas atividades de promoção de seu filme Waterworld. Ele se viu sob a implacável atenção dos paparazzi. Parece que a natureza caótica dos holofotes foi intensificada pelo frenesi da mídia e acabou levando à separação do casal. Foi em 1995 que Kevin Costner iniciou um novo capítulo em sua vida amorosa. O ano de 1996 representou um farol de esperança para Costner, que ansiava por se despedir da vida de solteiro que o atormentara nos meses anteriores. O coração de Costner encontrou paz na companhia de Elle Macpherson, uma personalidade australiana renomada por seus papéis como empresária, apresentadora de TV modelo e atriz. A conexão entre eles começou com tudo e conquistou o público. A história de amor foi um tanto acelerada e os vimos se apaixonando cada vez mais. Bastaram alguns meses de romance para que tivessem certeza do que fariam a seguir. Eles tomaram a decisão surpreendente de ficarem juntos. Costner não conseguia conter a emoção com seu novo amor. Sinto que encontrei minha alma gêmea nesta mulher linda. Essas foram as belas palavras que ele disse e que fizeram todos torcerem por seu amor. Parece que Kevin era como uma borboleta que voava de flor em flor, já que terminou com ele em 1997 e se viu novamente no campo do amor. O homem já era conhecido como mulherengo, mas a única pergunta que todos tinham em mente era quem seria seu próximo alvo. Para surpresa de todos, ele se envolveu com Carla Bruni. Ela era uma figura ítalo-francesa que ostentava os títulos de ex-modelo e cantora. Amplamente reconhecida como uma das primeiras supermodelos do mundo, era o sonho de muitos homens influentes. Mas infelizmente ela foi conquistada por Kevin. Mas você ficará surpreso ao saber que Bruni teve uma vida amorosa ainda mais conturbada que a de Kevin. Costumava-se dizer que o histórico de relacionamentos de Bruni era como uma lista de celebridades do mundo do entretenimento e da política. Ela namorou muitos nomes proeminentes como Mick Jagger, Eric Clapton e até Donald Trump. Embora os críticos pudessem ter interpretado isso como um possível sinal de que ela se casaria com Kevin, ele era uma borboleta. Costner era uma borboleta por natureza. Agora que havia terminado com Carla, ele estava em busca de um novo relacionamento e encontrou a carismática Bridget Rooney. Ela era uma mulher com ligações com a estimada família proprietária e administradora da franquia Pittsburgh Steelers. Alguns podem reconhecê-la por sua participação no filme Zumbi ou Não Zumbi, de 2011. O relacionamento deles foi um dos poucos que se manteve em segredo. Ambas as partes prezavam pela privacidade. Sabemos que o relacionamento começou entre 1995 e 1996 e deixou um rastro de especulações sobre as datas exatas do início da relação. A questão é que nem saberíamos disso se os paparazzi tivessem respeitado a privacidade deles. As tentativas de Rooney e Costner de manter o caso em segredo foram em certa medida bem-sucedidas,
mas as reviravoltas frequentemente acabam revelando tudo. O que torna essa história realmente bombástica é que esse capítulo da vida amorosa de Costner deu origem ao filho de Bridget Rooney em 1996. E não era uma criança qualquer. Ele recebeu o nome de Liam Costner. Isso o ligava inequivocamente a Kevin Costner como seu pai biológico. Mas o fato é que nos estágios iniciais do relacionamento entre Costner e Liam, as coisas estavam longe de ser fáceis para ambos. Em uma reviravolta surpreendente, Costner inicialmente negou a paternidade da criança, considerando-a apenas uma alegação. Mas essa postura durou apenas até que Rooney insistiu em um teste de paternidade. Assim que os resultados confirmaram a ligação biológica de Costner com Liam, o ator tomou medidas para garantir o futuro do filho. Isso incluiu a criação de um fundo fiduciário, mas foi tudo o que ele fez, já que as interações entre os dois na tela são bastante limitadas. Parece que Kevin tinha uma queda por supermodelos, já que a próxima da sua lista de pretendentes é o nome icônico de Naomi Campbell, que também foi um grande destaque na vida amorosa de Kevin. Vocês sabiam que Naomi tinha apenas 15 anos quando entrou para o mundo da moda? Pois é agora. Vocês sabem. Ela era inteligente, linda, e tinha um talento nato para a moda. Então rapidamente se tornou a queridinha da indústria em pouco tempo, em meados da década de 1990. Corriam rumores sobre um possível escândalo entre Naomi Campbell e Kevin Costner. A vida amorosa de Campbell também era alvo de curiosidade pública, pois ela teve vários relacionamentos incluindo, mas não se limitando a Costner. Anos depois, surgiu outro boato sobre o relacionamento amoroso de Naomi Campbell com Adam Clayton, baixista da icônica banda U2, e o outro homem com quem ela se relacionou foi Flávio Briatore. Flávio Briatore é um famoso piloto de Fórmula 1. Atualmente comenta-se que Naomi Campbell encontrou um novo amor na companhia de Louis C. Camilleri, um multimilionário maltês. Depois de Naomi, Kevin começou a namorar a dançarina de hula Michelle Amaral. O relacionamento aconteceu durante as filmagens de um filme no Havaí. Amaral era uma renomada dançarina de hula e não teve um caso apenas com Kevin Costner. Ela também estava refletindo sobre seu compromisso matrimonial enquanto era mãe de 2 filhos. O New York Daily News publicou uma reportagem na época que esclareceu seus encontros no hotel Mauna Lani, onde Amaral teria sido vista saindo secretamente da opulenta mansão de Costner. Uma matéria da revista Departure revelou a influência global de Amaral como instrutora de hula, o que lhe rendeu o título de principal solista da ilha. A revelação desse caso extraconjugal teve graves repercussões, incluindo a demissão de alguém envolvido no projeto Waterworld, que havia alertado a então esposa de Costner, Cindy Silva. Ele se baseou no fato de que suas interações com Michelle Amaral eram estritamente profissionais. Ele detestava o fato de que as pessoas estavam destruindo a vida dela por causa da fama. Ele chegou a afirmar: "Essa mulher não fez nada de errado. Ela teve que compartilhar comigo a dura realidade da fama. Me sinto constrangido e não acho que haja nada que eu possa fazer para melhorar a vida dela." A vida amorosa agitada de Kevin era um dos assuntos mais comentados em meados dos anos 90. A situação ficou ainda mais tensa quando começaram a circular rumores de um caso entre ele e Angie Everhart. A especulação ganhou força com as notícias de que Costner e Everhart teriam jantado juntos. Essa foi uma grande revelação, considerando que ela havia acabado de aparecer na edição de maiô da Sports Illustrated e em seu ensaio para a Playboy em 2000. A trama ficou ainda mais maluca quando a notícia sobre Costner e Everhart estampou as manchetes, levando as pessoas a especularem que Costner estaria tentando se reconciliar com sua ex-esposa Cindy Silva. Se você acha que o que aconteceu é loucura, prepare-se, porque a próxima parte é intensa. O ano de 1999 foi um verdadeiro incêndio no mundo de Kevin Costner. Surgiu mais um rumor de que Kevin estaria envolvido em um caso extraconjugal com ninguém menos que sua colega de elenco do filme Por Amor ao Jogo, Kelly Preston. A repercussão em torno do suposto caso se espalhou rapidamente e, infelizmente, atraiu a atenção de todos os fofoqueiros.
Para apimentar ainda mais a situação, o National Enquirer noticiou o caso. Relataram que John Travolta, que era casado com Preston na época, teria ficado furioso com esses rumores. Mas Costner e Preston optaram por manter silêncio sobre os boatos, e como acontece isso, só alimentou ainda mais as especulações. Parece que Kevin sempre quis estar sob os holofotes, como se achasse que seus casos extraconjugais não fossem suficientes, então decidiu se casar com Christine Baumgartner. A história de amor deles começou em 1998, quando começaram a namorar. Mas as raízes do relacionamento remontam a cerca de 1996, quando Costner estava envolvido nas filmagens de seu filme Tin Cup. Tanto Costner quanto Baumgartner se orgulham de ter se formado na Universidade Estadual da Califórnia, Fullerton, sendo que Baumgartner se graduou em Administração de Empresas. O casamento foi oficializado em 2004 com uma cerimônia realizada em Aspen, Colorado. O extenso rancho de 160 acres de Costner, conhecido como Dunbar, tornou-se a prova do amor deles. Mas o caminho para o casamento foi bastante difícil para Kevin Costner. Sua incerteza sobre querer mais filhos levou a um longo namoro e até mesmo a uma separação temporária antes do noivado. Ele refletiu sobre esse período e admitiu: "O medo me impediu de me casar com Christine. Ela queria um filho, mas eu tinha medo de não conseguir ser um pai presente." Essas foram palavras fortes, pois revelaram um lado mais humano de Kevin. Ele compartilhou esse segredo com a Closer Weekly em 2018, o que desempenhou um papel importante na consolidação do relacionamento. Talvez uma verdade vinda de si mesmo fosse tudo o que ele precisava, já que depois disso vimos o foco de Costner na família se tornar mais evidente em 2011, quando ele contou ao Daily Telegraph que faria uma pausa de 4 anos na carreira cinematográfica. Ele fez a pausa apenas para dedicar tempo à sua nova família. Mesmo durante a pandemia de Covid-19 em 2020, ele demonstrou uma forte vontade de proteger sua família, o que fortaleceu ainda mais seus laços familiares. Mas seu hábito de surpreender as pessoas é antigo, pois em uma reviravolta chocante em 2022, o Radar Online noticiou que Baumgartner deu um ultimato a Costner para que ele deixasse seu programa de sucesso Yellowstone. Isso se devia às suas frequentes ausências. Essa situação acabou levando à divulgação em 2 de maio de que Baumgartner havia entrado com um pedido de divórcio após 18 anos de casamento. Embora um representante de Costner tenha solicitado privacidade, alegando que as circunstâncias estavam fora de seu controle, foi divulgado que tanto Costner quanto Baumgartner entraram com um pedido de guarda compartilhada de seus 3 filhos. A residência principal da família fica em Ventura, Califórnia. A casa serve como prova da vida que construíram juntos. A jornada deles também incluiu a formalização de um acordo pré-nupcial em setembro de 2023, que acabou sendo o elo final para a história deles. Após o divórcio, vimos que ele estava bastante abatido, mas Kevin se envolveu novamente nos braços do amor. Desta vez, com a encantadora cantora e compositora Jewel Kilcher. Para todos que estão se perguntando como isso aconteceu, gostaríamos de informar que o bilionário Richard Branson, que era amigo em comum, fez o papel de pacificador. Ele fez o papel de cupido ao convidar Costner e Jewel para seu luxuoso resort na ilha Necker, no Caribe. Uma foto viralizou capturando o momento em que o ator vencedor do Oscar aparece com os braços carinhosamente em volta da cintura de Jewel durante a viagem. Fotos em grupo revelam a dupla posando junta. E essa conexão aconteceu durante a estadia deles na ilha Necker. O fim de semana do Dia de Ação de Graças provou ser um momento crucial quando Jewel se mostrou encantada com o estilo country de Costner. Embora o relacionamento seja visto como algo casual, ainda não chegou a um estágio sério. A fonte compartilhou com o Daily Mail: Jewel gosta de homens másculos e ela está completamente apaixonada por Kevin. Ela adora o estilo country western do Kevin. Eles não estão em um relacionamento sério agora, mas estão se divertindo. O papel de Richard Branson em aproximá-los é visto com bons olhos pelos fãs, já que o bilionário é amigo de Costner e Jewel há anos.
O convite para a ilha Necker foi como uma distração para Costner, que havia se divorciado recentemente. A fonte revelou que Richard é 100% responsável por eles terem ficado juntos. Ela é amiga de Branson há anos e ele é amigo íntimo de Kevin desde a década de 1990. Vimos a faísca do romance deles durante o evento beneficente de Jewel, especialmente quando participaram de atividades divertidas como jogar tênis com Richard. Observadores notaram uma energia distinta entre os dois e chegaram a descrevê-los como flertadores, dizendo que ambos pareciam ser o amor da vida um do outro.